Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Cleire, tenho 52 anos, sou professora, moro no estado de Mato Grosso, município de Cuiabá, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história com relação à timidez. Desde da minha infância, eu acho assim, tudo que acarretou, hoje eu acredito que na minha dificuldade com a timidez foi devido à situação de criação mesmo, né? A minha criação foi uma criação muito rígida. A maioria do meu tempo eu ficava em companhia da minha avó, que era uma pessoa assim extremamente rigorosa em vários aspectos. E a minha mãe trabalhava de manhã, tarde e à noite. Um pouco do tempo eu ficava com a minha irmã, que é mais velha do que eu, e a maioria, outro restante do tempo, ficava com a minha avó. E na casa dela era assim: criança não saía para a rua para brincar, era só dentro de casa, e se quisesse brincar era somente com irmãos e primos que moravam ali no mesmo espaço. E crianças não se metiam em conversa de adulto. Se chegasse alguma visita em casa, ela não precisava falar nada, bastava ela olhar, você já sabia que você já tinha que sair. Então, assim, a gente não tinha oportunidade de interagir com as pessoas. E isso acaba que dificultando, né, o desenvolvimento pessoal, acabou dificultando o desenvolvimento profissional. E na adolescência foi também bem difícil, na vida escolar também não tinha muita interação, tinha poucos amigos, tinha poucos colegas, brincava. Aí sim, já na minha adolescência eu já tinha um pouco mais de liberdade, porque a gente vai crescendo, né, e vai tomando consciência de certas coisas. E como eu já não morava mais perto, já não tinha mais a minha avó, já ficava mais com as minhas irmãs que eram mais velhas do que eu, né? Que eu já tinha mais tempo para ficar com a minha mãe. Então, na adolescência já foi um pouco diferente, mas a timidez ainda continuava, né? Mesmo com um pouco mais de liberdade de estar interagindo com vizinhos, né? Já brincava mais na rua, já tinha mais oportunidade de estar interagindo. E na adolescência e na vida escolar também tinha muita dificuldade. Aos poucos, na minha vida adulta, eu fui percebendo que eu precisava melhorar. Porque aos 20 anos eu me casei e quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu entrei na faculdade. E aí na faculdade a coisa pegou. Pegou feio. Por quê? Porque na faculdade você tem que fazer participar de seminários, fazer apresentações. Então era um sofrimento danado para mim, né? E eu sofri muito por essa questão da timidez. Eu tremia quando eu ia fazer trabalho, eu ia fazer exposição de trabalho, né? Ou até mesmo para chegar com o professor, perguntar, tirar dúvida, foi muito difícil. Foram 4 anos assim de luta, né? Eu tinha uma amiga que a gente sempre estava junto e ela foi que mais me ajudou nessas questões. Ela era mais extrovertida, ela era bem mais destemida, então eu estava sempre junto com ela, ela sempre me ajudava nessas questões, mas eu tive muita dificuldade na faculdade. Foi assim, foi aonde que eu falei assim, meu Deus do céu. Mas superei, consegui passar os 4 anos e meio na faculdade e quando foi já na vida
profissional, foi aonde eu percebi que eu teria que buscar, teria que correr atrás de ajuda mesmo para sanar essa dificuldade. No meu trabalho, como eu sou professora e trabalho, e a maior parte do meu tempo eu trabalhei com crianças, né? E com eles era tranquilo, era de boa. Mas quando chegava a época de reuniões com os pais, também era muito difícil para eu poder me comunicar, para eu poder interagir. Era assim, tremia toda, não conseguia falar direito. Nas formações, na escola, dentro da escola, fora da escola também, não conseguia interagir. Sempre que ficava com vontade de compartilhar a experiência, mas eu tinha muita dificuldade. E quando eu estava em grupo de trabalho, eu sentia assim, muito alívio, porque no grupo de trabalho sempre tem um que é mais comunicativo, que tem menos problema com a timidez, né? E ao mesmo tempo que eu ficava assim, satisfeita por eu não ter que me expor, e por outro lado já ficava assim, me sentindo frustrada, né? E no decorrer do tempo isso foi me incomodando, até que em 2019 eu tomei uma decisão. Falei, não, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais ficar nessa condição de me sentir frustrada por não conseguir fazer o que eu gostaria de fazer, por não compartilhar o que eu gostaria de compartilhar, né, da minha experiência. E eu busquei ajuda, fui atrás de terapia, né, onde me ajudou bastante a perceber o quanto eu tenho capacidade, o quanto eu tenho potencial, me ajudou muito. E aí fui buscar na internet, né, na terapeuta, olha, busca na internet, você procurar cursos de oratória, para você poder se comunicar melhor, já que você acha que você tem essa dificuldade. E eu fiz vários cursos de oratória online, né, mas assim, eu ainda não estava satisfeita, ainda não estava legal. Foi onde eu procurei aprimorar mais em cursos que realmente, de fato, iria sanar esse problema, né? Assim, não sanar o problema propriamente dito. Hoje eu sei que com a time, mesmo sendo tímida, eu tenho condições de contribuir, né? Foi onde encontrei a Karina, rolando lá o dedinho na internet, foi onde eu achei a proposta dela bacana, participei alguns desafios, eu participei, onde ela propôs, e falei, não, é aqui que eu vou ficar. E quando eu vi a proposta, quando eu entrei na escola, né, interagindo, que eu vi todos os conteúdos, as temáticas, falei, não, vai ser aqui mesmo que eu vou achar a solução do meu problema, né? E foi assim, tá sendo assim fantástico, tá sendo fantástico participar da escola interagindo. E a cada aula me deixa mais fortalecida para enfrentar os desafios, né? Eu faço todas as anotações, cada aula que eu participo, eu faço as anotações, eu tenho um caderno somente para a escola interagindo. E sempre que eu estou em dificuldade, sempre que bate aquela vontade de dizer não aos desafios, eu volto, penso e falei, não, vamos lá, porque assim, a gente não basta ter força de vontade, você precisa agir, né? Se não, a gente não agir, a gente não consegue, né? Hoje na minha vida profissional é completamente diferente. Os desafios que chegam até a mim, mesmo que passe aquela vontade de dizer não, eu digo sim. Porque se eu não encarar, vai ficar do mesmo jeito, né? De antes de me sentir frustrada, de me sentir uma incapaz,
E isso eu não quero mais para minha vida. Então, graças a Deus, eu estou conseguindo lidar com essa situação. A timidez, antes eu achava assim, poxa, vou acabar de vez com isso, né? Hoje a gente sabe, quem participa da escola inteligente, a gente sabe que a gente aprende a lidar com a situação, né? Não que o tímido, ele tem condições de contribuir, ele tem condições de, de ser um profissional competente, de ser um profissional excelente, mas ainda tem algumas questões que, infelizmente, a pessoa, ela vê você naquela situação de tímido, acha que você não tem condições. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu passei 21 anos da minha vida profissional, trabalhando em um local somente, em uma escola. Eu sou professora de educação física, então eu trabalhava com crianças de faixa etária de 4 anos até 12 anos. Para mim era fácil lidar com as crianças. Fui transferida, né, da escola para a Secretaria Municipal, e onde o tempo todo na secretaria é interação. Eu estou no papel de assessora pedagógica e o papel de assessor pedagógico a gente tem que estar atendendo as escolas. E onde eu tive que evoluir, eu tive uma evolução bem significativa. Por quê? Quando eu cheguei, em 2020 eu cheguei lá, é um espaço bem grande, onde a gente convive com várias pessoas. Eu trabalho 40 horas, de manhã e à tarde. E assim, a interação é o tempo todo, surge o tempo todo. E eu tive que me adaptar naquela situação. E ainda estava com dificuldade, né? Muita dificuldade de se comunicar, sentia muita vergonha. Eu sentava perto do telefone, o telefone toca o tempo todo, escolas, né, que pedem ajuda, né, para a gente estar atendendo. E assim, muito nervosa, eu atendia telefone, às vezes fingia que não estava ouvindo, colocava fone de ouvido, fingia que não estava ouvindo. Aprendi muito, eu não sabia mexer, lidar com um computador, eu tive que aprender. Até isso, para pedir ajuda, eu tive muita dificuldade, tinha muita vergonha de pedir. E de lá para cá, eu, assim, tenho evoluído bastante. Em 2020 eu fiquei em uma coordenadoria, que era a coordenadoria de formação, e em 2021 eu passei para outra coordenadoria, que é muito mais movimentada. E eu sempre ficava quietinha no meu canto, eu participava de algumas conversas que me incluíam, né, que eu sempre era incluída, mas assim, respondia, brincava, sorria e pronto, né? Mas aos poucos eu tive que ir me interagindo, eu tive que, que aprender a lidar, né, a se comunicar melhor, porque a todo momento a gente tinha que estar atendendo as escolas, né? Quando eu pensava assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir para tal escola, fazer tal serviço, eu tenho que me apresentar, eu tenho que conversar com os gestores, e eu ficava num nervoso. Só que aí eu lembrava das aulas, né? De como que você se comunicar, de como você se portar. E aos poucos eu fui percebendo que não era nada daquilo que a gente pensa, né? A gente já fica programando na cabeça o que você tem que falar, o que você vai fazer. E às vezes não acontece nada daquilo que você está pensando, que você está imaginando. Então hoje, quando eu passo por essa situação, eu já não fico mais na minha cabeça que como que vai ser, como que não vai ser, como que eu devo fazer. Não, eu já fico mais tranquila. Eu procuro fazer uns exercícios de conta, para lidar com a ansiedade, que é a ansiedade que mais pega pra gente, né? E, e assim, hoje em dia, as pessoas que antes lá me via como aquela quietinha que não dava conta de fazer determinadas ações, hoje já pensa diferente.
Eu até comentei com a Karina em mês de, acho que agosto, que teve uma festa de confraternização, de festa junina, e a minha chefe me pediu para eu comandar o momento lá da dança da quadrilha. Foi coisa simples, foi num salão mesmo, com poucas pessoas, com todos os cuidados, né, que demandava a questão da pandemia, mas assim, no final eu me senti completamente realizada, né? Eu me preparei, eu me organizei e deu tudo certo. Na frente de muitas pessoas, falei, antes eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que vai ser na frente de tantas pessoas, eu ter que falar, eu ter que conduzir a dança. Mas aí eu lembrava, falei assim, não, é preciso me preparar, eu sei o que eu preciso de fazer e tenho que manter a calma. E foi tudo tranquilo. E a cada demanda que eu tenho que fazer, eu me preparo, eu tento controlar a ansiedade, para no final eu perceber que fala assim, meu Deus, deu tudo certo, foi tudo tranquilo, foi tudo assim, melhor do que eu esperava, não foi da forma como eu estava imaginando que iria ser, de, de não me se dar bem. Hoje eu já consigo lidar com essa situação de que eu errei, mas ok, vamos lá, a vida continua e da próxima vez eu posso melhorar, né? Porque antes, quando fazia determinadas situações onde eu precisava de me expor, de comunicar, eu ficava me condenando o tempo todo. Eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, não podia ter feito isso. Hoje não, hoje eu já tenho consciência que nós, seres humanos, nós erramos, né? Não somos perfeitos, mas que também a gente não pode ficar se lamentando, a gente tem que procurar melhorar, né? E na minha vida profissional hoje, eu tô me sentindo assim, completamente satisfeita. Eu tô passando por momentos assim digamos assim, de glória. Que eu falo assim, meu Deus do céu, tá tudo acontecendo assim, tudo tão rápido e eu tô conseguindo, eu estou dando conta, eu sou capaz, eu consigo. Mas se não fosse com a ajuda, né, que eu estou tendo, com a escola interagindo, com a terapia que eu tenho certeza que eu não iria conseguir sozinha, eu não iria conseguir. Hoje eu estou em um papel que eu jamais imaginaria de que eu pudesse dar conta, de que eu pudesse ser capaz. Eu estou orientando uma unidade a fazer um artigo e quando eu recebi essa proposta, eu falei assim, meu Deus, quanta coisa já me aconteceu esse ano, quanta coisa que eu já fiz que antes eu achava que eu não iria dar conta, que eu não conseguia, que não era para mim, era para outras pessoas, mas não era para mim. E hoje eu estou conseguindo. Eu já tenho menos vergonha de pedir ajuda, eu tenho menos vergonha de dizer, falar assim, olha, eu tenho dificuldade com isso, eu não sei como que vai ser, mas eu vou buscar e eu vou procurar aprender e eu vou conseguir. Porque antes a gente, o tímido, quando não consegue, ele fica com vergonha de falar, né, que não consegue. E hoje eu já não tenho mais essa dificuldade de falar que eu não consigo, que eu tenho dificuldade. Eu tô sentindo mais livre, mais liberta, né? Eu tô sendo mais eu mesma. Porque quando você passa aquela imagem de que entendeu, de que sabe e não fala nada, você não está sendo você. Hoje eu percebo que eu estou sendo mais eu, com as minhas fragilidades, com os meus defeitos, mas também com as minhas qualidades. E quando as pessoas me viram antigamente lá
trabalho que eu estou, era aquela Cleire tímida, aquela Cleire quietinha, aquela Cleire que na dela. E aí, aos poucos, eles estão vendo, assim, me fala assim, semana passada eu fiz um aquecimento na abertura de jogos, porque eu gosto muito de dançar, eu adoro fazer ginástica e, e me convidaram para fazer um aquecimento com os atletas na abertura. E foi super legal. Lógico, antes eu tava assim, nervosa, bate aquela nervosa, aquela ansiedade, aquela coisa toda, mas eu sempre lembrava, falei, não, eu vou conseguir, a ansiedade vai passar, no início vai ser complicadinho, mas depois a coisa vai andar. Foi o que aconteceu. No final, eram muitos elogios. Uma colega minha veio e falou assim, né, Cleire, estava escondendo o jogo com esse jeitinho quietinho sua, mas você arrebentou, né? E isso que é o legal, isso que é o bom. Então, a cada demanda que chega até a mim e eu consigo, e eu entro, mergulho de cabeça e tenho aquele pensamento de que eu vou conseguir, eu consigo. E nós, seres humanos, nós temos que ser assim, a gente tem que colocar na cabeça que nós somos capazes, que a gente consegue, que vai dar tudo certo. Pode acontecer alguns erros, pode acontecer algum obstáculo? Pode, mas a gente consegue contornar. Se a gente contornar e a gente ver o lado bom da situação, a gente consegue, né? E assim, tá sendo maravilhoso para mim agora ver as pessoas comentarem, as pessoas me ver de uma outra forma e ter a concepção de que mesmo eu sendo tímida, eu consigo fazer, mesmo eu sendo tímida, eu tenho capacidade, mesmo que eu sendo tímida, eu vou dar conta do recado, né? Eu recebi também semana passada o convite para ser suplente em um conselho e na hora que eu recebi o convite, né? Eu falei assim, meu Deus, a secretária da chefe veio falar para mim assim, olha, a professora está convidando você para você ser suplente do conselheiro e ela quer saber a resposta agora. Eu olhei para ela, falei assim, será que eu vou dar conta? Aí eu pensei, falei assim, não, eu vou dar conta, pode falar para ela que eu vou aceitar sim. E já no dia seguinte, eu já tinha uma ação para resolver, para participar. E aí falei assim, meu Deus, está acontecendo tudo muito rápido. E está sendo assim maravilhoso essa minha nova fase. E para aquelas pessoas que têm o mesmo problema, a mesma situação, passam pela mesma dificuldade, eu digo que mesmo com a timidez, você consegue, você tem capacidade, você tem potencial e a escola interagindo pode e muito contribuir para que a gente enfrente essa situação mais fortalecido, mais com condições de realizar os nossos desejos, os nossos sonhos. Porque se eu conseguir, a Karina conseguiu e qualquer um pode conseguir. É só a gente se empenhar, é só a gente buscar ajuda, é só a gente se comprometer, né? Porque não basta, como eu falei, não basta ter força de vontade. A gente tem que ter coragem, a gente tem que enfrentar se queremos sair dessa condição de eu não consigo, de não sou capaz, de que só outra pessoa que tem condições de fazer, eu não tenho. Nós, seres humanos, temos condições de fazer qualquer coisa que a gente quiser. Você pode, nós temos potencial, nós conseguimos contribuir com a sociedade, nós temos condições
Então, se a gente buscar ajuda, se a gente se comprometer, a gente consegue. Então, não desista dos seus sonhos, não desista do que você se propõe para viver, porque nós nessa vida, nós viemos ao mundo para fazer a diferença, seja dentro da nossa família, seja no nosso local de trabalho, seja nos amigos. Então, é só a gente se comprometer que vai dar tudo certo. Não desista dos seus sonhos. E a escola interagindo é uma porta para a gente poder sanar todas essas dificuldades. Eu não busco mais outra forma para solucionar esse problema, como o curso, né, a escola interagindo, ele é específico para tímido. Então, hoje em dia, eu não busco mais, eu não procuro mais outros cursos para sanar essa dificuldade, para lidar com essas dificuldades. Não encontro mais. Antes eu vivia cheio de grupos de curso. Hoje eu não tenho mais essa preocupação de estar em busca de outros cursos para sanar essa dificuldade. Eu achei a escola interagindo e parei aí e quero assim participar por muito, muito tempo. Eu deixo assim tudo gravado, eu deixo tudo anotado para que sempre que bater aquele pensamento negativo, eu vou falar assim, não, peraí, eu vou conseguir, eu dou conta, sou capaz. E você que está aí também é capaz de dar conta. Vai lá que você consegue.